Olá, você vai ver agora uma entrevista exclusiva com o ministro da Cidadania, Osmar Terra. Tem duas câmeras? Ele é o ministro encarregado das políticas públicas para a primeira infância, como o programa Criança Feliz, por exemplo. O que chama a atenção é que o ministro da Cidadania, Osmar Terra, defende o aumento da licença maternidade, que hoje é de 4 meses para 12 meses. O ministro da Cidadania, Osmar Terra, defendeu a ampliação do tempo de licença maternidade para 1 ano. A licença maternidade é uma das principais políticas para a primeira infância para dar apoio ao desenvolvimento infantil. Mas Osmar Terra é ministro de um governo que se elegeu prometendo desconstruir muita coisa, principalmente políticas sociais feitas por governos anteriores, consideradas políticas de esquerda. Então, como é que o ministro pode conciliar essas posições antagônicas? Foi o que nós perguntamos a ele nessa entrevista. Osmar Terra também conta como foi o convite de Bolsonaro para que ele continuasse como ministro no seu governo e como é a sua relação com o presidente. Ele fala ainda da construção das políticas para a primeira infância do Brasil e explica por que essas políticas podem continuar ao longo de diferentes governos. Tem que perseguir o aumento da maternidade. Eu acho que os países mais desenvolvidos do mundo, do ponto de vista econômico e social, né, são países que têm a licença maternidade longa, né, que tem mais de 1 ano de licença maternidade. Porque é o período crítico que a criança é um investimento na criança, não é um custo, não é um gasto desnecessário, né? É o momento em que a criança consolida as suas competências e a presença da mãe, o olhar continuado da mãe, né? A mãe servindo de base segura para aquela criança, isso tem um impacto enorme no desenvolvimento das competências e das habilidades. Vai ser um adulto muito mais responsável, produtivo, amoroso, empático, né? Então, eu acho que isso aí é um investimento. Mas eu acho que o Brasil, realmente, ele ainda precisa ter uma caminhada na área de desenvolvimento econômico, né? Então, eu acho que isso aí é um processo que vai caminhar junto com a virada da economia brasileira, e aí vai ser mais fácil. Hoje é mais difícil porque a situação é difícil, as empresas ficam fazendo conta lá que a mãe vai ter que trabalhar menos, aí não vão contratar as mães, entendeu? Começa aquela novela, né? Então, eu acho que vai ser uma proposta para ser realizada daqui a alguns anos, né? Mas a gente tem que perseguir ela. Não cria um atrito? O senhor recentemente falou de aumento da licença maternidade. O Guedes Estrela do lado de lá? Não, o Guedes nem dá bola para isso aí, não está preocupado. Ele está preocupado em aprovar a reforma da Previdência. Ele é muito focado. Mas tem impacto, né? A licença maternidade teria Sim, impacto. mas é o que eu estou te dizendo, a gente não vai atropelar com a questão da licença maternidade o que está acontecendo hoje, a virada que ele está pretendendo dar. Depois nós vamos conversar. Né? Talvez se não fosse o Bolsonaro, eu não seria ministro, né? É que o Bolsonaro teve de alguma forma ele acompanha, embora a gente não tenha tido muito contato, nós temos 5 mandatos juntos, mas nunca conversamos muito, né? Mas ele acompanhou o trabalho e ele foi, quando ele escolheu, ele disse, não estou escolhendo pelo partido, eu estou escolhendo pela história pessoal. E para mim foi uma homenagem tanto, né? Porque mais no fim do que no começo da carreira, né? Tu recebeu um elogio de um presidente eleito e da forma como ele foi eleito, né? Com todas as agruras ali da eleição dele e tal. Para mim aumentou muito o meu compromisso em fazer com que os programas sociais tenham impacto, né? na vida. Muito feliz, assim, tá? Me sinto realizado, né? E devo isso à sensibilidade do Bolsonaro. O pessoal às vezes critica o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, sem saber que ele é uma pessoa extremamente preocupada com o resultado, né? Eu só acho que para trabalhar com o Bolsonaro tem que ser de extrema direita e coisas. Não é, ele nunca cobrou isso da gente, né? Ele cobra resultados e quer
Ele quer deixar um legado, como ele é uma pessoa íntegra, na minha opinião, né, honesta, ele quer deixar um legado de mudar o curso da história, que o Brasil estava afundando, né? E só uma pessoa como ele convidaria o Sérgio Moro para ser ministro da Justiça, o Guedes para ser ministro da Economia, né? Você tem muita coragem para fazer isso. Osmar Terra pode ser considerado o único ministro que sobreviveu à transição do governo de Michel Temer para o governo de Jair Bolsonaro. Com Temer, ele foi ministro do Desenvolvimento Social e Agrário e com Bolsonaro assumiu o Ministério da Cidadania, que acumula as funções dos Ministérios da Cultura e dos Esportes. Aliás, Osmar Terra já transitou por governos de diferentes partidos, sempre envolvido com políticas para a primeira infância. Com Ruth Cardoso, nos anos 90, durante o governo FHC, ele foi secretário executivo do programa Comunidade Solidária. Ali ele criou o CODIP, Comitê de Desenvolvimento Integral da Primeira Infância. Depois, como deputado federal pelo PMDB, ele criou um movimento suprapartidário para a criação do Marco Legal da Primeira Infância. O Marco Legal foi sancionado em 2016 pela então presidente Dilma Rousseff, do PT. Osmar Terra também já foi prefeito e secretário de Saúde no Rio Grande do Sul, onde ele criou o programa PIM, Primeira Infância Melhor. Esse programa vem se mantendo há mais de 15 anos, passando por governos de diferentes partidos. Como se faz para uma política como essa perdurar? Olha, as características do programa, eles facilitam a permanência. Primeiro que é um programa que quando o gestor entendeu a importância do programa, ele não abre mão do programa. Nenhum gestor abre mão. Que é a transformação mais a longo prazo que pode ter de qualquer, né, processo social. Eu fui prefeito, eu caminhei muito na área pública buscando qual a política pública mais importante que pode ter. Onde é que eu posso ser mais útil para a sociedade, ou para a humanidade, né? E para mim foi assim como desanuviou essa dúvida quando eu comecei a ver os trabalhos publicados sobre a primeira infância, sobre o impacto que ela tem no resto da vida, né? Tudo que acontece ali nos primeiros 2 anos de vida, praticamente, 3 anos, molda o futuro daquela pessoa, né? O que ela vai ser, a capacidade, as competências, a inteligência, né? Então, quando eu vi isso, eu disse, não, é isso aqui, né? Esse é o programa mais importante que a gente pode trabalhar na área social. Tanto é que o Heckman, quando faz a avaliação do custo-benefício, né, ele mostra que o programa de primeira infância tem um retorno muito maior que qualquer outro programa social. Ele vai acompanhando ao longo da vida as pessoas que tiveram no programa e as pessoas que não tiveram, e faz uma conta econômica. O que essa aqui teve menos repetência, foi mais longe na escola, na escolaridade, tem um emprego melhor, com renda melhor do que esse aqui, né? Ele vai medindo. Esse aqui teve menos ocorrências policiais do que esse, né? Então gasta menos com polícia, gasta menos com prisão, gasta menos com repetência escolar, gasta menos com assistência social, gasta menos... Então, essa economia contabilizada, ela dá mais ou menos... começa com 1 para 7. Né? Para cada dólar investido, economiza 7 em 20 anos. Depois, em 30, vai para 12. Aí vai indo. Quando um gestor se convence da importância, pode ser do partido que for, ele mantém o programa, mantém o nome. Inclusive, o PIN começou no governo do MDB, continuou no governo do PSDB, continuou no governo do PT, voltou para um governo do PMDB, né, e com o mesmo nome. Não teve, e está no programa agora do PSDB, está no 5º governo, né, e com o mesmo nome, com a mesma metodologia, praticamente com a mesma equipe. Os partidos mudaram, os governos mudaram, mas não mexeu nem na equipe. Entendeu? Então há um profundo respeito da sociedade. E aí isso atinge os gestores também para não mexer no programa. Agora, ele não é garantido enquanto não tiver outras coisas, né?
Terra acha que as políticas para a primeira infância tendem a resistir às mudanças de governo. Mas agora, ele diz, é preciso que as políticas sejam transformadas em leis para que persistam como políticas de Estado e não como políticas de governos. Mas ele precisa ter uma garantia maior. Eu acho que um complemento agora do Marco Legal da Primeira Infância é transformar um programa como Criança Feliz, né, como obrigatório, como lei, né, para que política de Estado. Independente, você sair de uma política de governo para uma política de Estado. No momento que acontece isso, ele aumenta mais ainda a chance dele perdurar. Nessa última parte da entrevista, Terra faz o seu resumo da história da construção das políticas de primeira infância no Brasil. Desde o CODIP nos anos 90 até o programa Criança Feliz, lançado no governo Temer e que continua no atual governo. Nós queremos o CODIP, Comitê de Desenvolvimento Integral da Primeira Infância. O CODIP era vinculado direto ao gabinete Fernando Henrique. O Lula assumiu, ele terminou com o programa e aí o CODIP tinha entidades governamentais e não governamentais. As não governamentais se organizaram e formaram a Rede Nacional da Primeira Infância. E aí continuaram mantendo uma discussão e tal. Em 2003 eu criei o PIN no Rio Grande do Sul, até para formar o Marco Legal da Primeira Infância. Quando a gente começou a querer discutir, a gente se preocupou em ter uma massa crítica de parlamentares preparados para discutir esse assunto, que isso aí é um assunto que não é simples, não é um assunto que está no dia a dia, né? Tu tem que entender a pesquisa, a neurociência, né? A psicologia experimental e tal. Então a gente criou um programa em parceria com a Maria Cecília Vidigal, foi uma sugestão da Mary Yang, que é uma pesquisadora. A gente criou um programa de parceria com o Centro de Desenvolvimento Infantil de Harvard. E aí levamos o pessoal para Harvard. E foi aí começamos a levar turmas, nós estamos na 8ª turma agora, em outubro, em agosto vai ter a 8ª turma. Mais ou menos uma vez por ano, tem anos que tem 2 turmas, né? Mas a maioria das vezes é uma turma por ano. Que vai para lá de parlamentares, gestores públicos, são grupos de 60 pessoas. Ficam lá uma semana vendo o que tem de pesquisa mais avançada. Esse Centro de Desenvolvimento Infantil traz os pesquisadores que estão com as pesquisas mais avançadas de outros lugares, inclusive do mundo e tal, para lá, para discutir. Depois eles vêm, o pessoal monta uma proposta, como se fosse criar um programa de primeira infância, para um exercício, né? E faz uma oficina na USP. A USP, o INSPER, era a PUC do Rio Grande do Sul, né? São os centros que têm mais pesquisa. Assim. Então, com essa massa crítica, nós fomos para cima para criar o Marco Legal. Conseguimos montar o Marco Legal, aí tinha participação de várias pessoas, da Ivânia Gerson, do Vital de Donê, a turma da rede também ajudou. A gente fez um programa bem discutido com todo mundo, né? E colocamos em votação e aprovamos em menos de um ano, entre a comissão especial, né? Ele foi aprovado na Câmara em final de 2015 e em 8 de março, Dia Internacional da Mulher, 8 de março de 2016, foi aprovado no Senado. E aí foi sancionado ainda pela Dilma. Então são vários fatores que vão se somando. Tem alguns programas acontecendo até 2016. A própria Dilma tentou criar um programa, mas aí é aquela confusão do assembleísmo, né, petista. O pessoal começou a fazer reunião para marcar reunião e não saiu do lugar. Então ela fez um programa chamado Brasil Carinhoso, que é um programa que compra vaga nas creches, aumenta o valor do repasse para a vaga, desde que seja uma criança do Bolsa Família. Mas isso é um problema, é uma questão, vamos convir, né, que o prefeito tem que ter esse critério, né, tem que dar primeiro para as que precisam mais. Né? Só falta botar a filha dele primeiro, entendeu? Não tem como. Né? Não precisaria ter um incentivo do governo. O governo tinha que se preocupar mais na questão da visitação, da estimulação. Né?
Aí nós assumimos o Ministério aqui em 2016, já com o marco legal, já com algumas experiências funcionando, juntamos tudo isso e criamos o Criança Feliz, que aí rapidamente tomou uma proporção grande. Estão com 620 mil crianças sendo acompanhadas em casa toda semana. Vamos chegar a 1 milhão no final do ano. E a meta é chegar aos 3 milhões, que são todas as crianças que estão no Bolsa Família de 0 a 3 anos. Eu estive agora no evento em Dubai e lá toda a divulgação do programa era que era o maior programa do mundo em escala. Tanto é que agora nós estamos concorrendo ao Wise Awards, que é o prêmio aquele lá do Catar, que também é o maior prêmio que tem, de 498 programas públicos, né? Nós estamos entre os 15 finalistas. Nosso desafio agora é manter a taxa de crescimento do programa, garantindo a qualidade dele. Ele também tem essa característica, não tem muito atrito aí, é uma área que nós nos entendemos com qualquer partido. Né? No curso de Harvard, todos os partidos foram, tinha PCdoB, PT, PSDB, PMDB, tinha deputados de todos os partidos, democrata. Né? O marco legal também foi unânime. O marco legal mostra bem esse espírito. Ele foi aprovado por unanimidade na Câmara e no Senado. Isso faz tempo que eu não vejo uma unanimidade no Congresso. Né? E o marco legal foi uma unanimidade.